As cultivares de mesa desenvolvidas pela Embrapa, elas são bastante adaptadas às condições brasileiras. Mas, sempre que se desenvolve uma nova cultivar, antes de fazer a sua recomendação para qualquer região, é feita também a validação, uma parceria com técnicos e produtores locais para ver o comportamento agronômico e com o objetivo de ver se há mesmo viabilidade, né? Se, de fato, ela vai ser diferenciada e vai oferecer benefícios para a viticultura local, no caso da uva. A BRS Melodia está chegando, nesse momento, para complementar o portfólio de cultivares de uva de mesa, sem sementes que temos disponíveis nas regiões tropicais, porque atualmente já temos a BRS Isis e a BRS Vitória. Então, nós vamos convidar agora a pesquisadora Patrícia Ritschel, coordenadora do Programa de Melhoramento Genético da Embrapa, no programa Uvas do Brasil, para fazer a apresentação da publicação que tem o tema BRS Melodia, manejo da cultivar de uva rosada, sem sementes, com sabor gourmet, para a produção na região do submédio do Vale do São Francisco. Boa noite a todos. Eu vou, então, apresentar para vocês, um tempinho para ele poder colocar a apresentação. Vou apresentar as recomendações que foram, então, o trabalho que foi realizado, né, para que a gente tivesse um conjunto de recomendações técnicas de manejo para a BRS Melodia aqui no Vale. Foi um trabalho de parceria feito entre os pesquisadores da Embrapa Vivinho, da Embrapa Semiárido e os validadores, os produtores validadores, como a auxiliadora já pontuou. O Programa de Melhoramento Genético Uvas do Brasil, ele é um programa bastante amplo e ele tem, o âmbito dele é nacional. Apesar dele ser coordenado pela Embrapa Vivinho, ele atua em âmbito nacional. E ele tem finalidades diversas. Nós desenvolvemos uvas para mesa, com ou sem sementes. Nós também desenvolvemos uvas de processamento para vinho e para sucos e também porta-enxertos. No caso da BRS Melodia, nós atendemos a uma demanda bastante específica do setor, que seriam uvas de mesa da cor vermelha, do tipo fina, para ser uma alternativa à Crimson Seedless, que é uma uva de domínio público, mas que a fertilidade dela não permite que sejam feitas safras sucessivas. Então, ela só pode ser produzida uma vez ao ano. Então, nós planejamos, lá atrás, como a gente gostaria que essa nova uva, quais as características dessa nova uva que a gente iria desenvolver. Que, então, seria uma uva pirênica, com uma cor bem definida, um sabor agradável, com um equilíbrio bom entre o conteúdo de açúcares e a acidez, uma ausência de adstringência, né, uma fertilidade de gemas que permitisse a produção em safras sucessivas, a tolerância às chuvas, permitindo aí, então, que a uva fosse produzida durante o ano inteiro aqui no Vale, a facilidade de manejo, diminuindo o custo, então, de mão de obra dessa uva, né? A tolerância a doenças e a qualidade pós-colheita, que também é uma característica importante. Bom, com este conjunto de objetivos, que era bem ambicioso, né? Nós, então, desenvolvemos a BRS Melodia. Tá? Agora, entre o estabelecimento daqueles objetivos de como seria a uva ao final do trabalho e o desenvolvimento da uva propriamente, vai um longo caminho. E eu vou contar um pouquinho desse caminho aqui para vocês. Então, a primeira etapa do programa é a definição dos objetivos, né, de como eu quero, qual é a uva que eu quero ao final do trabalho. E, com base nessas características, nós escolhemos progenitores
dentro de uma coleção muito grande de... Hoje, a nossa coleção de uvas, nós temos 1.700 tipos diferentes de uva. E é essa coleção que eu recorro para buscar os progenitores, o pai, o progenitor feminino e o progenitor masculino, que vão dar origem à uva com aquelas características definidas no início do trabalho. Definido o progenitor masculino, nós, então, coletamos o pólen, né, a parte masculina desse progenitor, e, definido o progenitor feminino, nós, então, vamos ao campo e fazemos a emasculação. Tiramos todas as partes femininas da flor da uva, flor por flor, com o cacho ainda ligado à planta-mãe. E, então, de posse do pólen do progenitor feminino e da uva e da flor do progenitor feminino emasculada, nós, então, fazemos uma polinização artificial. Com um pincel, eu coloco o pólen do progenitor masculino na flor do progenitor feminino. Com isso, a gente gera uma população de 200 a 400 sementes. Cada uma é uma planta diferente. Nós germinamos essas sementes, enxertamos no campo e, então, fazemos a avaliação. A gente verifica quais são aquelas plantas que cumprem, que atendem aos objetivos definidos inicialmente, né? No caso da produção de uvas sem sementes, a gente tem um passo adicional no laboratório, que a gente chama de resgate de embriões, porque a uva não tem semente. Como é, então, que eu vou produzir aquelas plantas da próxima geração? Nós, então, temos um artifício que é o seguinte: toda uva sem semente, a semente dessa uva começa a se desenvolver, mas, em um determinado ponto, ela aborta. Antes da semente abortar, então, a gente coleta esse primórdio de semente e termina o desenvolvimento dela dentro de um tubo de ensaio. Após o desenvolvimento, e gerando, então, uma nova planta. Essa planta, então, é aclimatada e entra em uma avaliação, em uma avaliação que ocorre ao longo dos anos, ao longo de anos, dentro da Embrapa, até que nós chegamos à conclusão que, sim, aquele material tem potencial para ser uma nova cultivar. Nós, então, partimos para a última fase do programa, que é a validação junto aos produtores, validadores, que foi o trabalho feito aqui com a Melodia. Hoje, a Embrapa, vocês me desculpem essa figura está me dando problema desde o início. Eu testei a apresentação aqui, estava ok, mas, na verdade, é um dos validadores, da Melodia. Hoje, a Embrapa ela tem duas formas de fazer esse trabalho de validação com os produtores, dois modelos de realizar essa validação. E isso deve mudar em breve, já que um tema que o presidente aqui comentou muito com a gente durante a sua visita foi que ele quer novos modelos de negócio. Mas, atualmente, nós temos duas formas de fazer essa validação. Nós temos a validação convencional. Nessa validação, nós fazemos um contrato com o produtor validador durante 5 anos. E ele é responsável pelo custo de implantação e pelo custeio dessa produção, né? É um contrato de risco, tá? Por quê? Pode ser que eu coloque para validar, vamos supor, 5 seleções e nenhuma delas se transforme numa cultivar. Nesse caso, ao final do trabalho, se a gente não teve... É um contrato de risco. Se a gente não teve o sucesso esperado, o produtor tem que arrancar essas uvas, tá? Mas, se a gente tem um sucesso e lança esse material como uma nova cultivar, o material propagativo dessa seleção, então, agora uma cultivar, é repassado aos viveristas e é oferecido, então, a todo o mercado, a todos os produtores, tá? Mediante, e no preço dessa muda, embora muitos de vocês não percebam às vezes, está embutido o pagamento de royalties, que, no nosso caso, é de 7% do valor da muda, tá? A outra forma é uma parceria público-privada. Nesse tipo de contrato, o produtor ou o parceiro, além dele ser responsável pela implantação da área e pelo custeio, ele também aporta recursos para contribuir com as atividades do programa de melhoramento, tá? E, por ter aportado esses recursos,
esse parceiro ele tem direito a uma exclusividade de exploração daquela cultivar durante um período específico. Findo esse período, então o material é repassado aos viveristas e é ofertado a todo o mercado, da mesma forma como a validação convencional. Hoje, se não fossem essas parcerias público-privadas, a gente dificilmente estaria aqui hoje lançando a Melodia, porque elas têm sido muito importantes para que a gente possa dar continuidade ao trabalho do programa de melhoramento. Depois de decidido o lançamento da cultivar, nós temos ainda alguns passos para garantir à Embrapa a propriedade intelectual do material da nova cultivar e também, que no caso seria o registro e a proteção de cultivares junto ao mapa. Então, nós temos que fazer uma descrição de toda a morfologia desse material, como é o broto, como é a folha, quais as principais características do cacho, para que a gente possa, então, fazer a proteção e o registro desse material junto ao mapa. Na sequência, então, essa nova cultivar é feita uma oferta pública aos viveristas, que participam, então, de um processo, né, de oferta para poder comercializar aquela cultivar e, finalmente, a cultivar é lançada e recomendada para a região onde ela foi validada. Agora, muitas vezes, não é com apenas uma hibridação ou um cruzamento que a gente vai chegar ao produto final. Eu vou dar o exemplo aqui para vocês da Melodia. Vejam bem, o que está marcado, as caixinhas que estão marcadas em rosa são seleções desenvolvidas por outras instituições ou cultivares de domínio público. E as que estão marcadas com rosa mais forte são materiais que foram desenvolvidos pela Embrapa. Então, ali pelos anos 90, foram feitas 2 hibridações, a primeira entre Niágara Rosada e a segunda com Vênus, né? E a outra com um material francês, desenvolvido pelo melhorista Seivilar, e um material de um programa de melhoramento argentino, que deu origem ao segundo material ali, que é a 154, eu vou ter que chegar mais perto que 90. Então, nós geramos esses 2 materiais. Esses 2 materiais, um foi cruzado com um material do Arkansas, dando origem a essa uva, que é a 68129, tá? Em 1998. O outro cruzamento, a outra seleção, a 15490, foi cruzada com Saturno, que é uma uva desenvolvida pela Universidade de Arkansas, também em 98, dando origem, então, à BRS Linda, que muitos de vocês devem se lembrar dela, que ela foi lançada em 2003. Mas ela não teve um sucesso comercial grande, principalmente porque ela não tem um sabor muito marcante. Ela não tem um conteúdo de açúcar alto e nem uma acidez alta. Fato é que, em 2004, foi feito um cruzamento entre a 68129, que é um material que tem um sabor muito marcante. O sabor marcante da Vitória vem dessa uva, e também ele é bastante resistente ao míldio. Ele foi cruzado com a Linda, que, apesar de não ter um sabor marcante, ela tinha bagas exuberantes, um cacho muito exuberante e um traço minúsculo de semente. Ela praticamente não tinha sementes. Esse cruzamento foi um cruzamento extremamente feliz. Ele foi definido lá em 2004, ainda pelo Dr. Humberto Camargo, que muitos de vocês devem se lembrar dele aqui, e ele deu origem à BRS Vitória, à BRS Isis, que foram lançadas em 2012 e 2013, e também a BRS Melodia, que apresentava essa cor, que não era uma cor muito bem definida. Então, a gente optou por não lançá-la naquele momento, em 2012 e 2013, porque a gente não tinha um produto registrado no mapa que tivesse a finalidade de melhorar a cor das uvas. Quando esse produto foi registrado em 2008,
Nós, então, lançamos a Melodia, a princípio, para cultivo somente lá na região sul, sob cobertura plástica, mas vários produtores daqui do Vale estiveram lá, visitando a Embrapa Vivinho, viram a uva e houve o interesse de testá-la aqui, e ela, então, foi testada e nos surpreendeu com essa cor, que é realmente uma cor muito chamativa e muito bem forte, com o uso de reguladores, com o uso de produtos para melhoria de cor, né? Então, vocês vejam bem que, na verdade, o desenvolvimento de uma cultivar é uma construção. Por exemplo, nesse caso, essa construção começou no início dos anos 90, né, e foi terminar em 2019. Então, é bastante tempo. Agora, falando um pouquinho da uva, das principais características da BRS Melodia ao natural. Ela tem uma baga de cor rosada, ela é apirênica, totalmente apirênica, com traços minúsculos, tem uma textura crocante, um sabor de uvas vermelhas, de frutas vermelhas, uma película fina, não tem adstringência, a aderência ela é relativamente fraca, o tamanho de bagas é de 16 a 17 milímetros de largura por 24 de comprimento, os sólidos solúveis em torno de 18 a 20 Brix, uma acidez bastante equilibrada, sendo que essa razão entre acidez e equilíbrio fica entre 25 e 30. Os cachos têm um peso médio de 150 gramas, um formato cilíndrico ou cilíndrico alado, tem pedúnculo curto, engaço forte e a compacidade média ou rala. E a planta tem uma vegetação aberta, um vigor moderado, tem fertilidade de gemas em torno de 1,5, e ela não se destaca muito em relação à reação às doenças, sendo que ela é susceptível ao míldio, é medianamente resistente à ferrugem, e aí vai precisar ainda ser testada para oídio e para o cancro bacteriano. E o ciclo dela aqui no Vale do São Francisco é de 100 a 115 dias. Com base nessas características da uva, nós, então, testamos ela aqui no Vale e fizemos as principais recomendações. A validação ela teve início em 2019, foi feita aqui no Vale com 12 empresas, em 7 delas a uva foi testada em sistema dilatada e em 5 delas no sistema Y. Inicialmente, ela foi testada somente no porta-enxerto Telix 5C, mas hoje a gente tem cerca de 4 empresas fazendo testes com outros porta-enxertos, e eu dou destaque aqui a um desses ensaios que está sendo conduzido pela Embrapa Semiárido, onde estão sendo testados 10 porta-enxertos, tá? Diferentes. A formação da planta é feita com despontes por meio de despontes laterais, quando os brotos atingem 70 a 80 centímetros. E então, as plantas podem ser formadas num cordão simples ou num cordão duplo, dependendo do espaçamento que é usado. E um ponto que a gente tem que prestar muita atenção é que é necessário que a gente garanta as varas boas para o ciclo seguinte. A gente faz isso garantindo o vigor, é necessário notar que a BRS Melodia não é uma planta muito vigorosa. A gente tem que garantir o período de repouso dela, que é um pouco maior do que o período de repouso da Vitória, que é da Melodia de cerca de 60 dias. E a gente tem que sempre garantir varas sem cachos para que a gente faça a poda do ciclo seguinte. E mantendo sempre esporões próximos ao braço, para que a gente, em cerca de 6 ou 8 ciclos, a gente possa reformar a planta, tá? A quebra de dormência é feita usando cianamida hidrogenada, com dosagens menores no primeiro semestre, quando as temperaturas são mais amenas, e no segundo semestre, com dosagens mais altas. E na desbrota, a gente sempre deixa 2 brotos por vara. O manejo do cachos é feito com ácido giberélico, em várias dosagens e em várias épocas, isso está bem descrito no documento, com os objetivos de alongar a inflorescência, fazer o alongamento de baga e aumentar o tamanho da baga. Mas foi observado, tanto na Serra Gaúcha quanto aqui, que essa descompactação do cacho, na verdade,
não auxiliou muito na expressão da cor, né? Então, é necessário usar produtos com a finalidade de melhoria de cor à base de Etefon ou de aba, e então a gente tem o resultado que eu mostro ali nas duas últimas fotos. Em termos de conservação pós-colheita, ela também tem boas características. O armazenamento a 0 graus Celsius, com umidade relativa de 90%, garante uma uva bastante conservada por mais de 40 dias, mantendo os sólidos solúveis, a firmeza da baga, sem observação relevante de desgrane e com pouca variação na turgidez. O material de embalagem recomendado para essa uva, para o mercado externo, são caixas de papelão, contendo as sacolas plásticas perfuradas, acondicionamento desses cachos em saco plásticos ou em cumbucas. E aqui, para o mercado interno, são cumbucas acondicionadas em caixas de papelão ou isopor. Era isso, mais ou menos, que eu queria mostrar para vocês. Eu agradeço em nome da equipe, a atenção e a presença de vocês aqui hoje. Volta para mim um pouquinho. E gostaria de convidá-los a consultar o documento, né, que vai ser distribuído para vocês hoje, que também está disponível na página da Embrapa. Lá também... Volta para mim. Bota para mim no modo apresentação, por favor. Desculpa. Só passar aqui. Bom, na página da Embrapa Vivinho, nós temos uma playlist das palestras que estão disponibilizadas no YouTube, tá? E acho que era mais ou menos isso. Era esse o recado que eu queria passar para vocês de uma maneira rápida. Eu queria agora convidar os colegas da Embrapa, da Embrapa, que participaram do desenvolvimento das recomendações, para que a gente tire aqui uma foto mostrando a circular técnica. Obrigado, doutora Patrícia. Então, certamente, depois da apresentação, haverá grande interesse, né, dos produtores em cultivar a BRS Melodia. Então, aqueles que estiverem interessados nisso, em cultivar aqui na região, podem adquirir essas mudas junto aos viveiristas licenciados pela Embrapa. Na região aqui, as empresas Petromudas e RKF são as licenciadas para comercializar essa cultivar. A compra de mudas nesses viveiristas credenciados ou licenciados vai garantir a qualidade da uva que será produzida e vai evitar a pirataria, né? Então, a recomendação da Embrapa é que busque realmente esses licenciados. Agora, nós vamos convidar o chefe-geral da Embrapa Uva e Vinho, que é a unidade que lidera o Programa de Melhoramento Genético Uvas do Brasil, o pesquisador Adeliano Carnim, para a sua fala. Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente da Embrapa, Dr. Celso Moretti, presidente da Abrafrutas, Guilherme Coelho, a nossa anfitriã, colega Maria Auxiliadora, chefe-geral da Embrapa Semiárido. Cumprimentar também a todos que nos acompanham pelo canal do YouTube da Embrapa, demais autoridades políticas, representantes do setor, produtores, empresários. Particularmente, é um
é uma satisfação muito grande, um prazer enorme estar aqui hoje em Petrolina, aqui nesse evento representando a Embrapa Uva e Vinho, em mais esse lançamento, essa entrega para o setor de uma tecnologia da Embrapa. A Embrapa Uva e Vinho, sediada em Bento Gonçalves, ela tem o mandato e a missão nacional de pesquisa em uva e vinho. Nós temos o foco, obviamente, em viticultura. Trabalhamos num contexto da sustentabilidade e da competitividade. A sustentabilidade e a competitividade do setor, da cadeia produtiva a qual nós estamos inseridos. Dentro disso, os impactos que a gente gera e espera estão sempre voltados no nível econômico, ambiental e social, da mesma forma. Por isso, o nosso programa de melhoramento, apresentado pela nossa colega coordenadora Patrícia, ao longo de mais de 40 anos, tem desenvolvido cultivares, tanto para processamento, quanto para uva de mesa, com esse viés. E isso ficou caracterizado ali pelas características da BRS Melodia. A BRS Melodia, não vou falar tecnicamente dela, que já foi muito bem falada, mas ela vem compor um portfólio de cultivares da Embrapa, e ali estava listada a BRS Vitória, a Núbia, a Isis, e as cultivares para suco, Magna, Carme. O que eu quero pontuar para vocês e pedir a colaboração do setor, a continuação do setor, quero fazer coro ao discurso da Maria Auxiliadora, é que a gente, Embrapa, setor privado, produtores, continue cada vez mais trabalhando em sintonia e em parceria. Isso viabiliza esse tipo de entrega hoje que nós estamos fazendo aqui, com menor esforço e menor recursos financeiros, mais eficiência. Quero também agradecer e fazer uma menção aqui a toda a equipe da nossa unidade, lá da Embrapa Uva e Vinho. São 140 empregados, que fica claro naquele roteiro todo, naquele processo todo de desenvolvimento de uma cultivar, que demora anos. Tem pessoas lá que trabalham no campo, que trabalham em casa de vegetação, em laboratório, pessoal do administrativo, do financeiro, da manutenção. É toda uma equipe imensa envolvida por trás desses colegas que vêm rotineiramente, dentro do possível, aqui na região, a fazer a validação dessas cultivares e dessas seleções. É por isso que muitas vezes parece que a Embrapa, o Vivinho, está com uma equipe pequena aqui, mas não. Tem toda uma equipe por trás lá, e que essa etapa final de validação é uma etapa dentro de um processo longo de desenvolvimento de uma cultivar. Enfim, eu quero agradecer a todos, colocar a Embrapa Uva e Vinho à disposição do setor, à disposição dos produtores. Nós estamos de portas abertas, nós queremos ouvir do setor quais que são os problemas, se nós estamos, de fato, resolvendo aqueles problemas que estão impactando nas dificuldades que vocês enfrentam, e, obviamente, seguir essa parceria que tem dado todos esses frutos aí ao longo desses últimos anos. Muito obrigado. Também queremos agradecer a manifestação do pesquisador Adeliano. Nós aproveitamos a ocasião para agradecer também o apoio de alguns parceiros que foram fundamentais na realização desse evento aqui.
Entre esses estão os viveristas licenciados, né, que é a Petromudas e a RKF, a Agropodas, Insumos Agrícolas, e a Sumitomo Chemical. Agora nós vamos convidar o presidente da Embrapa, Celso Moretti, que irá apresentar a palestra sobre o tema Sustentabilidade e Competitividade da Agricultura Brasileira. Muito boa noite a todos. É uma enorme satisfação voltar mais uma vez aqui ao Vale de São Francisco e ver a pujança, a força que tem esse setor aqui da fruticultura tropical. E uma grande satisfação, meu amigo Guilherme Coelho Rivelo. Estive aqui em outubro de 2019, quando conheci, lá no Sindicato Rural de Petrolina, junto com outros produtores, e voltar aqui num evento como esse, no lançamento aqui da BRS Melodia, essa sinfonia de sabores, como está aqui colocado, para mim é uma grande satisfação. Quando o Guilherme me visitou, como ele disse, há 30 dias, Guilherme, e me falou desse evento, eu falei, pode contar comigo que eu vou lá. E essa é uma encomenda, viu, Guilherme, da ministra Tereza Cristina, que me pediu que estivesse próximo do produtor, próximo do setor produtivo. Então, é uma grande satisfação, e aqui eu já quero cumprimentá-lo como presidente da Abrafrutas, parceira nossa aqui na realização desse evento. A Embrapa, como colocado aqui pela Maria Auxiliadora, chefe da Embrapa Semiárido, e aí já cumprimentando a auxiliadora e toda a equipe da unidade, que é a nossa anfitriã aqui nessa noite, assim como Adeliano Cagnin, chefe-geral da Embrapa Uva e Vinho, cumprimentar também a Patrícia, o Dimas, enfim, toda a equipe da Embrapa Uva e Vinho. A Embrapa existe para levar soluções para resolver os problemas do agro brasileiro. É para isso que a gente faz pesquisa com propósito, meu caro Guilherme, e todos aqui presentes nessa noite. Então, para mim, aqui é um momento de grande alegria estar aqui com vocês. Eu quero aproveitar e cumprimentar o Simão Durando, vice-prefeito de Petrolina, e, por favor, Simão, leve um abraço para o nosso prefeito, o Miguel Coelho, que, infelizmente, está numa outra agenda, não pôde estar aqui, mas, por favor, leve um abraço nosso a ele. O Walisson Torres, o TUM, deputado estadual da Bahia, o Ronaldo Silva, vereador aqui de Petrolina, o nosso colega embrapiano, que hoje está cedido lá ao Ministério, o Alexandre Barcelos, que é diretor do Departamento de Desenvolvimento de Cadeias Produtivas nesse ato, representando o secretário de Inovação, o Fernando Camargo, que é presidente do nosso Conselho de Administração. Troquei várias mensagens com ele hoje, com o Fernando. Cumprimentar também todos os produtores, em nome do SUEME, cumprimentar todos os produtores, empresários, essas pessoas que, como disse o Guilherme, aqui estão de sol a sol, trabalham de final de semana, não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo, fica 6 meses sem receber, não é isso? E vai receber 6 meses depois. Então, o nosso trabalho, a nossa satisfação é de desenvolver soluções, é para servi-los. A Embrapa é uma empresa pública que tem esse objetivo de servir os produtores, de servir o agro, de servir o Brasil. Então, um abraço aqui aos produtores, empresários. Quero cumprimentar também os extensionistas, os pesquisadores, os professores de universidade, os estagiários, enfim, estudantes, que estão aqui conosco, os órgãos da mídia que estão cobrindo o evento, e, obviamente, um cumprimento especial para todos aqueles que nos acompanham no canal do YouTube, no canal da Embrapa, e que estão nessa noite de festa acompanhando esse evento. Eu resolvi trazer uma apresentação aqui para vocês, vou achar meus óculos aqui, uma apresentação para falar sobre competitividade e sustentabilidade
da agricultura brasileira. É essa apresentação que eu quero trazer, né? E, obviamente, que vou falar de fruticultura, vou falar de viticultura, né? Mas antes eu quero falar um pouco sobre, né, agricultura de forma geral. Então, eu quero trazer aqui para vocês, né, no primeiro, né, o motor da economia brasileira, o agro como motor da economia brasileira, a agricultura tropical, uma inovação disruptiva. Então, muitas vezes nós não damos conta, Guilherme, do que foi feito nesse país ao longo dessas últimas 5 décadas, mas o Brasil revolucionou a produção de alimentos, fibras, de frutas nos trópicos, né, e nós precisamos contar essa história para o mundo. E aí eu venho aqui, né, vou contar várias histórias. Os nossos colegas da comunicação, né, Patrícia, me ensinaram que uma das melhores formas de você comunicar é contar histórias, Adeliano. Então, eu vou contar algumas histórias essa noite aqui, viu, Clarice? Você que é da área de comunicação. Então, eu vou falar sobre agricultura tropical, vou falar sobre inovar. Inovar está no DNA da Embrapa. Falar sobre fruticultura tropical, viticultura tropical, e acho que foi muito bem colocado aqui pela Patrícia, né? Então, não vou cansá-los, enfim, com outras informações aqui. E, por último, descarbonizar é preciso. Descarbonizar é preciso, viver não é preciso. Eu quero trazer, né, essa ideia da descarbonização da agricultura de baixo carbono, né, e quero falar um pouquinho para vocês sobre o que nós estamos planejando. Então, eu digo que o agro, ele é esse motor da economia, né, é um setor que, a despeito da pandemia de Covid-19, a despeito do que tudo que aconteceu, né, nesses últimos um ano e meio, que nós, enfim, nesses últimos 18, 19 meses, o produtor seguiu produzindo. O produtor seguiu colocando produtos na prateleira dos supermercados. E eu digo que segurança alimentar, Dora, é sinônimo de paz social. Imagine se no meio dessa pandemia, Guilherme, nós não tivéssemos alimento na mesa, nós não tivéssemos abastecimento. O que seria, né, da nossa sociedade? Então, o produtor seguiu produzindo, o produtor não parou, o agro não parou e a Embrapa também não parou. Né? Prova disso que nós estamos aqui hoje, né, entregando para a sociedade, entregando para o produtor aqui do Vale a BRS Melodia. E eu chamo a atenção aí que, nesse ano, a produção vai ultrapassar, o valor bruto da produção vai ultrapassar R$1 trilhão pela primeira vez. Então, acho que esse é um outro número que nós temos que realmente comemorar. A produção brasileira, esse é um dado de 2021, né, nós passamos de 250 milhões de toneladas, 252 milhões de toneladas de grãos, né, frutas, aí, hortaliças, mais de 60 milhões. Né, e quando nós somamos isso tudo, né, e agregamos a produção de cana-de-açúcar, são mais de 600 milhões de toneladas, o Brasil produziu, no ano passado, 1 bilhão de toneladas de alimentos, fibras e bioenergia. Então, esse é um outro número que a gente tem que falar e tem que mostrar a nossa capacidade, né, de produzir. Né, são 300 espécies, 350 tipos, né, de produtos que são exportados para mais de 200 mercados. Né, e vocês que estão aqui na fruticultura, né, exportando, mandando uva Vitória, né, e outros produtos para os Estados Unidos, para a Europa, sabem, né, aqui do que eu estou me referindo. Né. Uma outra coisa importante dizer é que o trabalho feito de pesquisa, da ciência, da tecnologia, agropecuária no Brasil, ajudou, ao longo dessas últimas 4 décadas, a reduzir em 40% o preço da cesta básica. Então, vejam, se nós não tivéssemos investido, e aí eu quero frisar, se não tivéssemos investido de forma consistente e robusta em ciência, tecnologia e inovação, hoje a cesta básica estaria muito mais cara do que é. Então, quando você reduz o preço da cesta básica, você reduz o custo de produção, né, e tem mais dinheiro no bolso do trabalhador, no bolso do brasileiro.
Mas a situação era muito diferente há 5 décadas. Né? O Brasil era importador de alimentos. Né? Estou vendo vários jovens aqui, né, que muitas vezes não têm ideia do desafio que é produzir nos trópicos, no cinturão tropical do globo. Você fala assim, mas vocês têm muita luz, né? Você tem sol, você tem água, mas você tem temperatura e luz para desenvolver pragas, desenvolver doenças. Aqui não tem neve. Quem está no hemisfério norte tem neve. Então, a neve vem e mata os insetos, mata as doenças. Então, se tem uma área desafiadora para a agricultura em todo o planeta, é o cinturão tropical. E na década de 70, né, o Brasil importava leite dos Estados Unidos, importava carne da Europa, e quem lembra que em 1986, que teve o desastre de Chernobyl, nós importamos carne naquele ano, Guilherme, e ficamos morrendo de medo que viesse carne radioativa para o Brasil. Então, vejam, né, como que hoje o Brasil é o maior produtor exportador de proteína animal do mundo. Nós importávamos carne, né, da Europa. Importávamos feijão do México. O feijão que está no nosso prato dia a dia era importado do México. Né, e éramos apenas conhecidos como produtor de café, açúcar e cacau. E essa foto aqui é uma foto do Cerrado. Né? Esse é o Cerrado, o Cerradão, né, de solos ácidos e pobres, alto teor de alumínio, plantas retorcidas. Esse era o cenário. Né? E aí o Brasil resolveu, né, estabelecer, em 1973, uma instituição dedicada em tempo integral a desenvolver ciência, tecnologia e inovação para o setor agropecuário. E aí, obviamente, que nós, na Embrapa, né, que mandamos aí nos primeiros 5 anos de fundação da empresa, mais de 1.000 pesquisadores fazer doutorado, mestrado, doutorado no exterior, nós não fizemos nada sozinho, obviamente que não. Nós contamos com as universidades, nós contamos com as organizações estaduais de pesquisa agropecuária, então a EPAMIG em Minas Gerais, o Instituto Agronômico, Centenário Instituto Agronômico de Campinas, né, a Incapé do Espírito Santo, a EPAGRE em Santa Catarina, né, avançamos junto com as empresas de assistência técnica e extensão rural e, principalmente, com o setor privado, o produtor, que tem coragem de pegar os seus recursos, né, espalhar no campo. Né, uma das atividades que tem esse menor controle, né, que você tem que contar com a chuva, né, você tem que contar para não chover na hora da colheita. Né, então, o produtor brasileiro, né, empreendedor, corajoso, esteve ao lado para fazer essa fantástica revolução que nós fizemos ao longo das últimas décadas. Né? E eu costumo sumarizar aqui, Adriano, a revolução da agricultura brasileira. 3 ondas em 5 décadas. Nós fizemos a expansão, saímos do sul do Brasil com a produção de grãos, viemos para o centro-oeste, e hoje estamos acima, produzimos acima do Equador. Né? Soja nós estamos produzindo lá em Roraima já. Né? Avançamos com a competitividade, melhoramos a produtividade das nossas culturas e estamos vivendo uma onda agora de sustentabilidade. Sustentabilidade, esse é um tema que vai estar no centro da agenda de todas as discussões. E agora, no final do mês, final de outubro, início de novembro, eu vou à COP26. Vamos encontrar lá, não vamos, Guilherme? Vamos encontrar lá. Né? Vou lá, junto, né, com uma equipe do Ministério da Agricultura, para defender o Brasil, para defender a produção brasileira, para mostrar para o mundo que o Brasil produz de maneira competitiva, de maneira sustentável, que nós produzimos e preservamos o meio ambiente. Então, o Brasil, Guilherme, não pode mais estar nas cordas. O Brasil tem que estar no centro do ringue, né, mostrando como que se faz, né, como se faz com tecnologia e como, enfim, se produz no cinturão tropical. Aqui eu vou passar rapidamente. Eu sou aqui contando a história da agricultura nessas últimas 5 décadas. Quem plantio direto, né, que protege o solo, incorpora carbono, economiza água. A intensificação sustentável, né, esse sistema que possibilitou
que nós coloquemos no mercado hoje a carne carbono neutro. Então, isso já é uma realidade. O Brasil já coloca no mercado a carne carbono neutro, e eu vou falar sobre isso depois para a fruticultura. O trigo no Cerrado, o trigo tropical, né? O trigo que é típico de regiões temperadas, nós, com tecnologias, trouxemos o trigo para o Cerrado. E esse aqui é um produtor, né? Então, a Embrapa, e eu tenho uma grande honra de estar à frente hoje dessa instituição, ela desenvolve a BRS Vitória, desenvolve a BRS Melodia e desenvolve um trigo que se adapta ao Cerrado também. É um trigo que bateu o recorde de um produtor chamado Paulo Bonato, lá de Cristalina, né, produziu 9.630 quilos de trigo por hectare. Foi recorde mundial, agora no mês passado. Falar um pouco sobre a Embrapa, né? Eu sei que vocês temos aqui 2 unidades aqui representadas, a Embrapa Semiárido, né, e a Embrapa Uva e Vinho, mas a Embrapa está presente em todo o território brasileiro, né, de Boa Vista, né, de 4 graus de latitude norte, no hemisfério norte, né, a Pelotas, no Rio Grande do Sul, né, e outro dia, Guilherme, eu falei que a unidade mais ao sul era Bagé, né, aí o pesquisador me mandou lá e mostrou que entre Bagé e Pelotas tem 10 segundos, 31 graus e 42 segundos, e o outro 31 graus e 32. Então, ele falou, não, presidente, é Pelotas que está mais ao sul. Então, aqui, fazendo a correção, a nossa unidade mais ao sul, Pelotas. Temos, então, 43 centros de pesquisa, 34 portfólios, carteiras de projetos, temos cooperação científica com os Estados Unidos, temos escritório dos Estados Unidos, um na Europa, lá em Montpellier, na França, né, para acompanhar o que está acontecendo na fronteira do conhecimento. Cooperamos com a África, cooperamos com a América Latina, estamos estudando abrir um escritório em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, né, um escritório de negócios e de ciência, né, para olhar para o Oriente Médio e para o Sudeste Asiático. Até 2030, 50% da classe média global vai estar no Sudeste Asiático. 50% da classe média global. Então, nós não podemos estar fora desse jogo. Então, né, e aí, aqui, Guilherme, eu digo, né, estava ainda conversando com o Jorge, também da Abrafrutas, aqui hoje pela manhã, nós temos que ocupar espaço. O Brasil precisa ocupar espaços na África, por exemplo. Né? Entre o Brasil e o Sudeste Asiático tem a África. Né? E eu tenho dito, tenho defendido, a Embrapa ela deve ser um soft power do Brasil para levar o setor privado para a África, para ocupar espaços. Né? Então, esse é um ponto que eu tenho defendido aqui na cooperação com outros países. Inovar está em nosso DNA. Acho que todos já ouviram falar aqui na fixação biológica de nitrogênio. Hoje o Brasil planta 36 milhões de hectares, né, utilizando o risóbio, e economiza adubo nitrogenado e deixa de emitir, o ano passado, 100 milhões de toneladas de CO2 equivalente na atmosfera. Né? Desenvolvemos um bioinsumo para mobilizar o fósforo do solo. Acho que todo mundo que produz aqui sabe que o fósforo tem baixa mobilidade no solo. O Brasil tem uma poupança de 40 bilhões de dólares de fósforo no solo. E todo ano o produtor vai e aplica mais fósforo, e aplica mais fósforo. Então, nossos pesquisadores descobriram 2 bactérias do gênero Bacillus que atuam em dobradinha e que atuam sobre o fósforo que está no solo e liberam esse fósforo para a planta. Na safra 19-20, foram 300 mil hectares utilizando esse bioinsumo. Na 20-21, foi 1,5 milhão de hectares. E na 21-22, previsto 3,5 milhões de hectares com esse bioinsumo. Bioinsumo Auras. E esse aqui tem o mandacaru, que é uma planta típica aqui da Caatinga, né? E quando eu vou em outros lugares do Brasil, né, que as pessoas olham assim, eu lembro do shot das meninas do Gonzagão.
que ele fala do mandacaru. Pois bem, nossos pesquisadores, olhando a raiz do mandacaru, acharam ali bactérias que ajudam o mandacaru a atravessar o período de seca. Nós isolamos esses micro-organismos, criamos, junto com o setor privado, um bioinsumo, né, que já ajudou produtores de milho na safrinha a atravessar o período da seca. E a gente espera que no próximo ano, né, mais produtores e mais, enfim, cadeias, esse ano nós testamos no milho, mas mais cadeias possam se beneficiar desse bioinsumo do Auras, né? E aqui, falar em inovação, né, a Patrícia já apresentou, né, com toda a propriedade, mas aí estão, né, a BRS Vitória e a BRS Melodia, né, que tem trazido competitividade e sustentabilidade aqui para o Vale, né? Eu ouvi de um produtor, da última vez que eu vim aqui, em outubro de 19, né, uma frase que me marcou muito, e eu ouvi ela hoje de novo, quando fui visitar a Petromudas, né? A Vitória ajudou muito o Vale. A Vitória, a BRS Vitória ajudou demais o Vale. Olha, vocês não têm noção da felicidade que eu, né, o que hoje, como eu disse, tenho a honra de estar à frente dessa empresa, da Embrapa, né, a felicidade que eu tenho quando eu ouço, né, um produtor, né, e a gente sabe que chega no produtor, ele fala a verdade mesmo, ele colocar, né, há 2 anos e hoje, Guilherme, né, o que foi colocado, da importância dessa variedade da BRS Vitória, né, e agora a gente espera também que a Melodia cumpra esse mesmo papel. Fruticultura tropical, agora entrando, né, eu quis fazer esse passeio aí pela agricultura brasileira, né, para falar, enfim, o que aconteceu ao longo dessas últimas 5 décadas, as mudanças que nós fizemos, né, no agro, né, e agora eu vou falar um pouco sobre fruticultura e depois viticultura tropical, para depois encerrar, né, com a questão da descarbonização, né. Bom, o Brasil, né, como vocês sabem melhor do que eu, né, e esse é um dado aqui de 2019, né, o 3º maior produtor de frutas do mundo, né, gera 5 milhões de empregos. Acho que o Guilherme colocou muito bem, é um dos setores, quando você vai produzir soja, você planta com maquinário, você colhe com maquinário, né, e o setor de frutas e de hortaliças também, né, trabalhei durante 18 anos com hortaliças, né, é um setor que gera emprego, né, empregos diretos e empregos indiretos. Então, lá, 5 milhões de empregos, mais de 40 milhões de toneladas ano, né? Tem aí, o Guilherme também já adiantou esses dados, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Bahia, né, e São Paulo, né, ali em 2018, respondiam por 86% das exportações brasileiras de fruta, cada estado com esse percentual, né. Em 2020, né, houve uma leve alteração aí na divisão entre, né, os estados, né, como maiores exportadores do Brasil. O Vale do São Francisco, né, que é essa região aqui, né, que, como o Guilherme bem colocou, né, que recebeu o Rio São Francisco de graça, né, tem o sol de graça, né, que Deus trouxe para cá. O polo de Petrolina e Juazeiro, né, tem essa contribuição aqui, são dados, né, do censo do IBGE 2017 da produção agrícola municipal 2020. Então, veja a importância aqui do Vale para a produção brasileira, né, de manga com 41%, né, mais de 1/3 de toda a uva de mesa produzida aqui. Né, goiaba, né, Embrapa Semiárido tem avançado na cultura da goiaba. Né, o Guilherme também mencionou aqui, né, e aí falar depois de você, Guilherme, é muito fácil, porque você introduz vários assuntos aí, mas essa questão da diversificação da fruticultura aqui para o semiárido, né, você citou o mirtilo, né, o açaí, a Embrapa desenvolveu um açaí, né, para o estado do Pará, né, o açaí, porque foi desenvolvido no Pará, né, quem é do Pará sabe, tudo que é bom lá é pai d'égua. Então, é o BRS pai d'égua, é o açaí que está lá desenvolvido pela Embrapa. O estado do Pará tem 1 milhão de hectares de açaí, é o maior produtor de açaí. Então, se a Melodia, né, veio do sul para cá, por que o açaí não pode vir do Pará para cá? Então, enfim, temos aí essas frutas. A viticultura tropical, a Patrícia, como eu disse, já
colocou aqui com muita propriedade, né, todo esse desenvolvimento, né, feito aí, né, pela Embrapa, em parceria com os produtores, né, pela Embrapa Alvivinho, pela Embrapa Semiárido, por outras unidades que estão envolvidas aí no desenvolvimento da viticultura, da vitivinicultura brasileira. É um negócio bilionário, vocês sabem disso, né? Segundo dados aqui de Meli Machado, movimentou mais de 26 bilhões de reais em 2020, né, com essa divisão aí em vinhos e sucos, vinhos importados, uvas de mesa, quase 10 bilhões de reais só em uvas de mesa. A Patrícia também falou sobre essa matriz brasileira de cultivares de uva de mesa, tem essas tradicionais. Eu sou ainda da época que no Natal era quando a gente comia uva Itália, né? Quando eu era garoto lá, né, era uva Itália, né? A gente achava ótimo aquela uva e tal, né? Mas aí a gente viu o que foi acontecendo, né, nesses últimos anos. Tem novas cultivares aí que foram introduzidas, com custo alto de royalties, né? Os senhores sabem aqui melhor do que eu, né? E o trabalho feito pela Embrapa, né, também a Patrícia colocou aqui com muita propriedade, né? Esse é um trabalho de melhoramento, acho que a Patrícia explicou, né? Veja, nós estamos aqui trabalhando há 43 anos com melhoramento genético, pessoal, né? Por isso, né, que às vezes demora, né? Hoje foi pedido para nós, da Embrapa, para que pudéssemos avançar, né, com uma nova variedade de uva branca, né? E a gente falou, olha, não está na hora ainda. A Embrapa ela tem essas coisas, às vezes ela fala, não está na hora ainda, porque o produto não está validado, não tem as características adequadas. Mas os produtores estão querendo, eles precisam falar, mas espera mais um pouco, né? Vai chegar a hora, vai chegar esse momento, né? Tem todos esses objetivos de resistência a doenças, adaptação, né? Aí, mais uma vez, a Vitória e a Melodia, né? E aqui alguns números, né, da produção aí estimada, né, em 2021, de mudas vendidas ou encomendadas, né, da Melodia, são mais de 400 mil mudas, né, com uma previsão ali de expectativas de chegar a mais de 600 mil mudas em 2024. Então, é só para falar da BRS Melodia, que é a nossa vedete aqui dessa noite, né? Tem também as variedades, né, para a BRS Magna e outras uvas para suco. Tem essa história aqui do Fábio Monteiro, que na época era da Queiroz Galvão, né, e ele disse aqui, ó, a Magna viabilizou o nosso projeto de produção de suco, tanto pela produtividade, que chega a 60 toneladas por hectare, como pela qualidade do suco. Então, realmente, é um material que fez muito sucesso aqui para a produção de suco. A fruticultura tropical está na agenda de inovação da Embrapa. Nós temos trabalhado fortemente, né, com a fruticultura tropical, nós temos várias unidades, né, que estão envolvidas nessa agenda. A Embrapa, como eu disse, trabalha com portfólios, né, com carteiras de projetos. Nós temos uma carteira de projetos dedicada à fruticultura tropical. Nós temos aí vários desafios que nós trabalhamos, né, desde sistemas de produção de baixo impacto ambiental, passando pela eficiência de irrigação, a redução de perdas causadas por pragas e doenças, né, até perdas pós-colheita, novos produtos comerciais com propriedades bioativas, né? O mundo hoje está muito ligado nessa relação do nexo alimento e saúde, né? Então, nós temos que mudar, né, esse paradigma de curar doenças para prevenir doenças. E nada melhor do que frutas, né, para a gente mostrar, né, o tanto de compostos bioativos e compostos que podem ajudar a prevenir doenças, né? Por último, para fechar, eu quis trazer essa questão aqui da descarbonização, da agricultura de baixo carbono, né, porque é algo que nós conversamos, né, Guilherme, lá em Brasília, né? Nós temos uma agricultura de baixo carbono que vem avançando, né, e eu acho importante trazer aqui para vocês. As Nações Unidas, ela já lançou essa corrida, né, para uma economia neutra em carbono. Os países todos já fizeram seus compromissos. A China colocou 2060, Brasil, Estados Unidos, Austrália, 2050. Empresas
né, de proteína animal, como a JBS, né, e de lácteos, como a Nestlé, cravaram 2040, né, a BRF agora também veio para 2040, né, então nós temos que estar conectados, né, essa corrida, ela já começou, né, esse cidadão aqui, ele é o CEO do maior fundo de investimento do mundo, chamado BlackRock. Ele administra nada mais, nada menos do que 8 trilhões de dólares. São 4 ou 5 PIBs do Brasil, 4 ou 5 anos de PIB do Brasil. E ele disse o seguinte, não existe nenhum negócio, nenhum setor da economia que não será afetado pelas mudanças do clima até 2050. Então, isso é um sinal muito claro para nós. Né? Essas coisas estão acontecendo, né? A mudança do clima, a demanda por descarbonização, ela é real. Nós falamos aqui sobre sustentabilidade em vários momentos, e a gente sabe que tem a questão da sustentabilidade econômica, sustentabilidade ambiental, né? Governança ambiental, governança corporativa, e essas 3 letrinhas aí, né, o tal do ESG, né, tem hoje dominado também o debate em todo o mundo. Existem fundos, por exemplo, a XP, que é um fundo de investimentos aqui do Brasil, né, eles têm um fundo ESG para financiar atividades produtivas, né, que tenham, né, essa pegada de baixa pegada de carbono, de sustentabilidade ambiental e social. Anteontem, no dia 17, desculpe, segunda-feira, anteontem isso, né, eu tive a satisfação de ter esse artigo publicado no Estadão, né, um artigo que eu escrevi falando sustentabilidade, uma bússola para a agricultura, né, e eu venho ali contando, né, a importância de se ter muito claro, né, práticas sustentáveis, né, práticas de agricultura de baixo carbono, e todo o efeito, todo o impacto que isso vai gerar daqui para frente. E no começo de setembro, na verdade, desculpa, no começo de agosto, nós recebemos lá em Brasília o presidente da COP26, né? A COP é a Convenção do Clima, que vai acontecer agora em Glasgow. Ele esteve lá em Brasília, Guilherme, nos visitando, ele foi lá, enfim, visitar, veio ao Brasil, foi visitar a nossa ministra, visitou o presidente, né, e visitou a Embrapa também. E nós levamos, ele chama Alok Sharma, ele é do Parlamento Britânico, que é o presidente da COP. E nós levamos, Barcelos, ele lá na Embrapa Cerrados, para visitar o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta. Aí está aí a foto, ó, tá o Fernando Camargo aqui à esquerda, eu no meio, e à direita, com a máscara preta, o Alok Sharma. E ele ficou impressionado, né, que como que vocês conseguem, numa mesma área, produzir proteína vegetal, proteína animal, né, e ainda ter o componente florestal. Então ele falou assim, olha, presidente Moretti, você precisa contar isso para o mundo. Você precisa ir lá em Glasgow e contar e mostrar isso para o mundo, né, porque isso é inédito. Ele não conhecia, e tem mais, né, ele não sabia que os solos aprisionam carbono. 30% do carbono que nós temos aqui está aprisionado nos solos via matéria orgânica. Então, veja que essa descarbonização ela está na agenda de inovação da Embrapa. Então, como eu disse aqui, carne e carbono neutro, nós colocamos em 2019, aliás, 2020, junto com a Marfrig, a carne e carbono neutro no mercado, né? Estamos trabalhando com a Nestlé no desenvolvimento do leite de baixo carbono, ou leite carbono neutro. Em 3 anos, nós vamos converter 20 propriedades em diferentes sistemas de produção, em diferentes biomas. Nós estamos avançando com o programa Soja de Baixo Carbono. A soja brasileira já é de baixo carbono, né? E aqui fica uma provocação. Carbono neutro na fruticultura e na vitivinicultura. Então, dizem que, numa fala como essa, apesar de eu ter provocado todo mundo aqui, principalmente, né, o Guilherme, chamado ele várias vezes aqui, as pessoas guardam talvez só 5% do que ouviram. Então, se vocês não guardaram esses 5% ainda na caixinha, guarde aqui essa mensagem. Nós precisamos trabalhar e começar a discutir
e começar a pensar no desenvolvimento de uma fruticultura de baixo carbono, de uma viticultura, de uma vitivinicultura de baixo carbono ou de carbono neutro. Principalmente, né, produtores, como os produtores aqui do Vale, altamente tecnificados, que exportam para mercados exigentes. Isso vai ser uma cobrança que vai acontecer, e eu acho que num espaço curto. Nós podemos trabalhar com o melhoramento genético das variedades, né, já foi apresentado aqui pela Patrícia o potencial para adaptação de solos, tolerância à praga, manejo dos solos, sistema de manejo de condução de plantas com cultivo protegido, biotecnologia e controle biológico. Então, Guilherme, eu acho que a Embrapa, a Abrafrutas, os produtores aqui do Vale, né, têm um desafio muito grande, e vocês podem contar conosco, que a Embrapa vai estar junto com vocês. E, com isso, eu quero aqui agradecer, mais uma vez, essa oportunidade de estar aqui em Petrolina, né, para apresentar a BRS Melodia, essa sinfonia de sabores. Ontem eu escrevi para o Adeliano e falei assim, é a melhor uva que eu já experimentei na minha vida. Não foi? Foi a melhor. E, olha, eu digo para você, realmente é a melhor uva que eu experimentei. Então, mais uma vez, obrigado, sucesso, e contem sempre com a Embrapa. Um grande abraço. Boa noite. Agradecemos ao senhor presidente Celso Moretti por sua palestra e pela apresentação. Temos certeza que a BRS Melodia vai enriquecer a matriz produtiva das uvas de mesa da região. E como foi destacado, né, de uma forma geral pelos palestrantes, isso vai gerar mais empregos, mais renda, vai permitir atender o mercado interno, o mercado externo também ao longo do ano, e aproveitar as janelas comerciais, né, do mundo inteiro. Então, nós queremos, para encerrar, agradecer a participação de todos os que estão aqui, de todos os que assistiram a esse evento pelo YouTube. Percebemos uma grande interação, né, de comentários e de elogios, inclusive no chat do canal YouTube da Embrapa, e é uma satisfação para a Embrapa tê-los aqui presente, aqueles que vieram para cá e aqueles que assistiram também à distância. Os que estão aqui presentes, na saída, vão receber materiais informativos sobre essa cultivar, que foi lançada hoje, a BRS Melodia, e vão poder também ter a oportunidade de degustar. E aí vão entender por que ela é uma sintonia de sabor. Provavelmente terão a mesma opinião do presidente Celso Moretti, que é a melhor uva que vocês já experimentaram. Obrigado e boa noite a todos.